Fala, parametrizados! Tudo bom com vocês? Devido aos nossos últimos problemas relacionados à nossa live que a gente fez na semana passada sobre a nossa última parte de algoritmos evolutivos, a parte prática, eu vim aqui e eu vou gravar um vídeo que vai ser sobre a live. Basicamente, eu vou pegar tudo que a gente fez na live e eu vou gravar num vídeo e disponibilizar aqui para vocês. Olha só, a gente já passou pela parte 1, que foi introdução, a parte 2, que foi a teoria, e agora vamos para a nossa parte 3, que é a prática. Vamos pegar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre algoritmos evolutivos e vamos aplicar agora num problema de projeto. Nesses exercícios que a gente vai fazer, eu quero partir de uma coisa mais abstrata para depois uma situação de projeto. Você já tem todo o conhecimento necessário para utilizar algoritmos evolutivos nessa aula aqui. Ok? Se tu assistiu a aula 1 e a aula 2, pode vir agora aqui na aula 3 tranquilo, que tu vai conseguir entender tudo o que a gente falou. Caso tu não tenha visto, vai ser um pouco complicado para ti acompanhar essa aula. Então, eu te recomendo que tu assista a nossa aula 1 sobre a introdução e a nossa aula 2 sobre a teoria de algoritmos evolutivos. E olha só, se tu chegou aqui nesse vídeo e tu curte arquitetura, engenharia, design, tecnologia, programação, cara, tu tá no lugar certo. Eu te convido a te inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui que a gente coloca e também deixa um like pra gente nesse vídeo, porque é muito importante o like de vocês pra gente crescer aqui na plataforma e tá passando aí todo esse conhecimento à frente, tá bom? E além do nosso YouTube, a gente também tem um Instagram, @parametrizado. E lá a gente faz muitos outros conteúdos, esses é o nosso principal meio de comunicação com vocês, então eu recomendo também que vocês nos sigam no nosso Instagram, tá bom? Então é isso, sem mais papo, vamos começar a nossa aula. Galera, antes da gente começar de fato o vídeo, eu preciso trazer essa correção. Na aula número 1 sobre algoritmos evolutivos, eu tinha falado nesse momento do slide que a gente teria 39 caracteres e 9 espaços. Teve um pequeno erro que na verdade são só 39 caracteres. Eu me confundi um pouco, adicionei esses 9 espaços, mas não precisa, são só 39. E aí, consequentemente, depois a gente vai ter 1 elevado a 39, tá? 1 dividido por 27 elevado a 39. Com isso, a gente tem aquele cálculo correto. Eu acho que não vai fazer uma grande diferença, porque a gente consegue entender o ponto, mas eu precisava fazer essa correção, tá bom? Vamos agora para o vídeo. Beleza, galera. Olha só. Hoje, então, prática. Obviamente, iremos usar o Rhino e o Grasshopper. Quero começar, então, essa nossa prática, como eu falei, do mais abstrato para depois uma coisa, situação real de projeto, tá bom? E eu quero começar com o seguinte problema. Eu, Leonardo, eu tenho aqui uma zona, tá? Eu vou fazer essa zona com uma superfície. Vou vir aqui, ó, superfície a partir de 2 pontos. Eu vou colocar aqui, ó, 10 por 10. Então eu tenho essa minha região e eu tenho um ponto nessa minha região. Vou botar o ponto aqui. E aí, olha só. Nessa minha região, tá bom? Eu quero encontrar qual que é, dentro dessa minha região, o ponto mais próximo desse ponto que eu acabei de colocar. Bom, obviamente, para nós humanos é bem fácil isso, tá? Mas lembra daquela questão do Jorge. Às vezes a gente vai ter situações que a gente sabe dizer qual que é a resposta, mas às vezes a gente não vai ter. Então não te preocupa, vamos do básico. Digamos que eu não sei qual que é o ponto mais próximo a esse meu ponto aqui dentro dessa região. Então a gente pode ir lá e criar um algoritmo evolutivo para a gente conseguir chegar mais próximo desse ponto e achar qual que é a melhor solução para esse problema. Então o que eu quero fazer? Eu quero criar um outro ponto dentro dessa minha região e eu quero que eles se encontrem. Eu quero que esse meu ponto caminhe até esse meu ponto final, a posição mais próxima dele, certo? Então vamos fazer algumas coisas antes. Como a gente vai trabalhar com o Grasshopper, vamos levar toda essa brincadeira para o Grasshopper. Vamos lá, vou vir aqui, ó, Surface, para a gente trazer a nossa região, botão direito, Set One Surface. E eu vou trazer também o nosso ponto. Vou pegar, ó, Point, botão direito, Set One Point. Vou selecionar os dois, vou dar um hide, só para esconder, não ficar a geometria nos atrapalhando. Beleza, então, olha só, a gente tem a nossa região, a gente tem o nosso ponto de fim, ok? Vou chamar desse jeito, é o nosso ponto final. E agora eu quero criar o nosso ponto inicial, que é onde vai partir esse nosso ponto, é a primeira posição dele, ok? E para a gente fazer um ponto dentro dessa região, eu vou usar o componente Evaluate Surface. O Evaluate Surface, se a gente passar uma superfície reparametrizada e a gente passar aqui, ó, um ponto XY, eu vou usar o Construct Point, eu posso criar, ó, um ponto dentro dessa minha região. Eu vou agora mexer com os sliders em X e em Y. Z não importa, porque, né, é uma dimensão só. Então eu vou vir aqui com o slider, ó, de 0 até 1, Ctrl C, Ctrl V, e vou botar, ó, X e Y.
Show. Agora, se eu mudo aqui, ó, o X e o Y, eu tô meio que, digamos assim, caminhando com esse ponto dentro dessa minha superfície. Se eu passar aqui, ó, 1, ele vai chegar até esse ponto aqui, até essa lateral. Se eu passar aqui no Y até 1, ele vai chegar até o topo. Tá bom? Vou vir aqui, ó, vou dar um hide nesse meu construct point. E aí é o seguinte, olha só. A gente já tem o nosso ponto final, o nosso ponto de início. Eu vou trazer ele como um point para cá, dar um hide no evaluate surface. E aí agora, o meu objetivo é pegar então e colocar eles o mais próximo possível. Beleza? Se for, né, se tiver como, eu quero que eles fiquem no mesmo lugar, na mesma posição. Então eu quero saber qual que é a combinação desses meus sliders, tá? Para que eu consiga pegar esse meu ponto de início e colocar ele exatamente em cima do meu ponto final. E como é que a gente vai conseguir, então, traduzir essa lógica para o nosso algoritmo evolutivo? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer um teste. Lembra lá nossas girafinhas, que elas tinham que caminhar e comer aquele fruto que a gente tinha na árvore? A gente vai ter que criar esse teste, tá bom? E como é que a gente pode testar se esses dois pontos estão ou um em cima do outro, ou eles estão próximos? A gente vai ter que testar da seguinte maneira. Vocês concordam comigo que... Vamos lá, deixa eu desenhar a seguinte situação aqui. Ó, então aqui eu tenho a zona, eu tenho o meu ponto aqui, deixa eu botar de fim, e o nosso ponto de início. Olha só, como que eu posso saber se esse meu ponto aqui está chegando mais próximo desse meu outro ponto aqui? Vamos pensar um pouquinho. Vocês concordam que esse meu ponto, se a gente for, digamos assim, explodir ele, a gente vai ter 3 tipos de dados. A gente vai ter o dado de X, de Y e de Z, correto? E eles representam as coordenadas desse ponto aqui no espaço, tá bom? E também, se a gente for seguir a lógica, o nosso ponto de final, ele também tem esses dados, né, de X, Y e Z. E como é que a gente pode ver, a partir da coordenada, se aqueles pontos estão próximos? Aí que vem a grande jogada. Beleza, olha só, eu organizei os dados agora dessa maneira. A gente vai ter o nosso ponto de início, que vai ser esse pontinho aqui embaixo, e ele tem as coordenadas X, Y e Z. 11, 3 e 0, respectivamente. E a gente vai ter o nosso ponto F, que é o nosso ponto fim, que vai ter as coordenadas 4, 9 e 0, que representam X, Y, Z, respectivamente. Tá bom? Então, como é que a gente consegue saber, a partir das coordenadas, se eles estão chegando perto ou não? Primeira coisa, para a gente se facilitar, a gente já pode pegar aqui, ó, IZ e cortar isso aqui, ó. Deixa eu fazer um corte melhorzinho. A gente não precisa da coordenada Z, porque a gente está trabalhando só num plano 2D, beleza? Então a gente vai trabalhar só com X e Y. Como que a gente sabe se o nosso ponto de início está perto do nosso ponto final? Da seguinte maneira. Se a gente for pegar aqui, ó, X, tá bom? E diminuir 11 por 4, a gente vai ter 7, correto? Beleza. E se a gente for agora aqui diminuir esse valor aqui, ó, 3 menos 9, a gente vai ter, né, menos 6. E aí tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que na coordenada X, o nosso ponto de início tá com uma diferença de 7, digamos assim, unidades do nosso ponto final, ok? E, consequentemente, na coordenada Y, a gente está com uma diferença de menos 6. Vocês concordam comigo que, se eu pegar esse nosso pontinho aqui e levar ele para cima do meu ponto final, vocês concordam comigo que, se a gente fizer isso, o nosso ponto de início ele vai ter as mesmas coordenadas que o nosso ponto final? E aí, consequentemente, se a gente for fazer esse cálculo aqui, a gente vai ter 0 e 0? Então, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso, digamos assim, o nosso teste que a gente vai fazer com essas girafinhas? A gente quer ver quais delas têm a menor diferença entre as coordenadas X e Y, ok? Aquela que tiver a menor de todas é o que está mais próximo, tá bom? Por quê? Porque eu falei que talvez eles possam não estar um em cima do outro. Pode ser que seja impossível. Mas, de qualquer maneira, ele vai tentar aproximar ao máximo. Ao máximo. Quando eu coloquei ali, ó, a gente tinha 11 e 3, certo? A gente tem resultado 7 e 6. Tá bem longe. Mas se a gente vier aqui, ó, e fazer uma aproximação simples, por exemplo, 3 e aqui
8, a gente vai ter aqui 1 e 1. E esse valor em comparação ao outro já é muito menor, então quer dizer que ele está mais próximo, tá bom? Então esse vai ser o nosso teste. Esse que é, digamos assim, a nossa maratona ali em comparação com as girafinhas. As girafinhas elas tinham que correr para pegar o fruto, aqui a gente está diminuindo e vendo a diferença entre as coordenadas x e y dos nossos pontos, de início e de fim. Então agora vamos pegar esses nossos pontos que a gente acabou de referenciar e de gerar aqui. Vamos então extrair essas coordenadas e vamos ver a diferença entre elas, tá bom? A gente extrai a coordenada de um ponto com o deconstruct. Se eu pegar aqui o deconstruct e passar, por exemplo, no meu ponto final pelo componente, ele vai nos extrair 3 valores, ó. X, Y e Z. Nesse caso, como eu falei, Z a gente não precisa, então é só X e Y. E também, se a gente pegar e passar o nosso ponto que a gente acabou de gerar, o nosso ponto de início, ele vai nos extrair, ó, X e Y. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que pegar, diminuir, tá bom? Os valores de X e Y, respectivamente, de cada ponto. Então eu quero, ó, que do primeiro ponto ele diminua 4 menos 11 e do segundo ele me diminua 9 menos 3. Pode ser o contrário? Pode. A gente pode diminuir primeiro o de fim para depois o de início, tá? Mas sinceramente não vai fazer tanta diferença. Vai ter um problema depois, mas relaxa, eu vou passar isso com vocês. Então vamos fazer isso. Eu vou usar aqui, ó, subtraction, e eu quero diminuir então a coordenada x do meu ponto de fim com a coordenada x do meu ponto de início. E aí eu vou ter esse valor aqui, ó, menos 6. Aí agora é o seguinte, ó, vamos só dar uma checada. Se eu começar a passar esse valor aqui, ó, perto para a coordenada x, conseguem ver, ó, que de pouco a pouco ele vai se aproximando de 0, ó, 0,16. Então quer dizer que ele está muito próximo. E se a gente olhar aqui em x, ó, ele está muito próximo. Ok? Então, essa nossa lógica aqui ela faz sentido. Eu vou agora também subtrair na coordenada y. Eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou vir aqui, ó, y, y. E aí, de final, eu terei esse valorzinho aqui, ó, 6,5. E aí, de novo, ó, se eu vier aqui e começar a aproximar a coordenada y lá para o meu ponto, ó, ele vai chegando a 0. Então, a solução óptima, digamos assim, é que tanto em x, tanto em y, se aproximem de 0. Tá bom? E ó, aqui ele aproximou até um valor bem próximo dos dois, ó, que coincidência. Deixa eu vir aqui, ó, deixa eu resetar essa minha posição, quero trazer mais para cá. E agora vamos pegar e puxar o nosso algoritmo evolutivo. O Grasshopper, ele já tem um algoritmo evolutivo embutido dentro do programa quando vocês baixam. E ele se chama Galápagos. Quem assistiu o vídeo vai saber do que eu estou falando. Ele está localizado bem aqui, ó, na primeira aba de Params e na aba Utilities. Logo aqui embaixo, bem aqui embaixo, a gente tem Galápagos. Ok? Se vocês clicarem e colocarem no Canvas, vocês vão ver que ele é um pouco diferente dos componentes que a gente conhece. Mas não te preocupa, tá? Não muda tanto assim a ideia de como a gente usa ele. No nosso Galápagos, a gente vai precisar de duas coisas muito importantes. Primeiro, a gente precisa do nosso genoma, que é o genoma. Basicamente, o genoma é a combinação dos traços genéticos que dão as características para nossas girafinhas. Então, lembra lá que a gente tinha pescoço curto, pescoço longo, corpo longo? Lembra aquelas coisas? Aquilo é o genoma. São as possibilidades de combinações de fatores que a gente pode ter num indivíduo. E a gente vai ter que indicar para o Galápagos quais são os genomas. Então, vem comigo. O que está mudando aqui nessa definição que influencia as características, tá, do nosso indivíduo, da nossa girafinha? O que vai influenciar são os sliders, porque vocês concordam comigo que se eu mudar esse slider aqui, a gente tem agora um outro indivíduo com uma outra característica. Se eu mudar para cá, outra característica. E assim vai indo. Então, esses dois sliders são os nossos genomas. São eles que vão influenciar as características das nossas populações. Como é que a gente faz isso? Vocês vão tentar pegar aqui o slider e passar para o genoma, mas não vai dar certo, tá? Porque o Galápagos ele é um pouco diferente. A gente faz o caminho contrário. Eu vou pegar aqui, ó, saindo do genoma, e eu vou levar até o meu slider. Soltei. Beleza. Agora vocês podem ver, ó, que ele tá ali, ele tem esse fiozinho bem fino, quase apagando, mas quando eu clico aqui no meu Galápagos, ó, ele acende e mostra o que é o genoma. Agora eu conectei o X, eu quero coordenar com o Y. E olha só, se eu vier e trouxer para cá, eu tenho que apertar o Shift. Aí, ó, eu consigo
colocar 2 sliders como meus genomas. Eu posso colocar 1, 2, 15, 20, 1 milhão. Só que, cuidado, à medida que a gente vai aumentando o genoma, fica mais complicado para o nosso algoritmo achar uma solução ótima. Beleza, e aí agora a gente tem aqui embaixo o fitness. E esse fitness é o nosso objetivo, é aquele valor que a gente calculava para testar as nossas girafinhas. E aí, como é que a gente conecta esse fitness? A gente tem que pegar e, da mesma maneira, sair daqui do fitness e passar para o valor que a gente quer otimizar, que no caso, o valor da subtração entre as coordenadas x e y. Então, ó, eu vim aqui, coloquei para x, agora eu tenho que vir aqui e com shift e colocar no meu y. Só que olha que interessante, eu perdi a conexão com x. Se eu fizer isso aqui agora de novo, ó, eu perco de novo com y. Por quê? Vocês lembram quando eu falei sobre o que era otimização mono-objetivo e multi-objetivo? O Galápagos ele só faz otimizações mono-objetivos, tá bom? Ele só aceita um tipo de fitness. A gente não consegue botar 2. Mas a gente pode, digamos assim, correr por trás, correr por fora, dar um joguinho de perna aqui pra gente conseguir, né, dar uma pequena burlada. Não é burlar, né? A gente não tá fazendo nada de errado. Mas a gente tem como mudar um pouquinho aqui o nosso valor final do fitness para que ele funcione como um objetivo. Que nesse caso é o seguinte. Vocês concordam comigo que se eu pegar esse valor aqui e esse valor aqui e somar eles, eu vou ter um valor final. E se a soma desses valores aqui chegar próximo de zero, quer dizer que tanto o meu valor x quanto o meu valor y estão próximos do ponto. Então o que a gente pode fazer é fazer uma adição, um addition, entre esse valor e esse valor, que no caso agora é 0.0 alguma coisa, e dizer que eu quero minimizar, eu quero que ele me dê o menor valor resultante dessa minha adição, que vai ser o valor, o ponto mais próximo desse meu ponto final. Então, dessa maneira que a gente consegue, então, dar essa pequena burlada, assim. Eu falo burlada, tá? Porque seria muito legal a gente ter o Galápagos que ele fizesse mais de um objetivo. Aí a gente coloca para x e para y. O que a gente fez agora, a gente somou aqueles dois fitness e a gente viu qual que é o valor final entre eles. É uma forma da gente conceber essa otimização? É. É a mais otimizada? Eu acredito que não, mas tudo bem, vai funcionar aqui pra gente porque é um problema bem simples pra ele resolver. E uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês, que é uma boa prática, é a gente nunca colocar esse fitness direto aqui no nosso componente. A gente vem aqui, ó, coloca um componente de number, passa esse nosso valor pelo number, e aí a gente pega o fitness e põe aqui nesse componente. Tá bom? Isso aqui é uma boa prática, tá? Só para ficar um pouco mais organizado o código de vocês. E agora que a gente fez isso, a gente está pronto para rodar uma otimização. A gente já criou a definição, a gente já setou os nossos genomas e a gente já setou também o nosso fitness. O que a gente tem que fazer agora é rodar essa otimização, dizer para o computador achar o resultado mais otimizado. E como é que a gente faz isso? Olha só, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que vir aqui no Galápagos e clicar 2 vezes em cima dele. Quando a gente clica, a gente abre essa janelinha e é aqui onde a brincadeira vai começar. Quando vocês abrem, vocês vão estar nessa primeira janela, que é a janela de opções do nosso algoritmo evolutivo, tá bom? Eu vou passar por elas de maneira bem rápida. No final do vídeo eu vou dar um link para vocês estudarem, que fala exatamente sobre cada uma delas e o que cada uma influencia. Logo aqui no começo, a gente tem as opções do tipo genéricas, que são as mais, né, gerais, assim, digamos. Olha só, a gente tem o fitness. O que a gente quer fazer? A gente quer maximizar esse valor ou minimizar? A gente viu que a gente quer minimizar o valor. Quanto mais próximo de zero, melhor. Então eu vou vir aqui, ó, e vou clicar menos, minimizar. Esse threshold, digamos assim, é um mínimo que ele tem que alcançar. Se ele alcançar um valor que seja 2, a diferença entre as coordenadas, tá bom, já chegou numa opção otimizada. Se a gente deixar isso aqui vazio, ele vai tentar chegar o mais próximo possível. A gente tem esse runtime limit. Se a gente colocar aqui, ó, no enable, a gente pode setar quanto tempo essa otimização pode rodar. Nesse caso, 1 hora e 30 minutos, a gente pode deixar rodando muito mais. Se a gente tirar isso aqui, ele não vai ter um máximo de tempo para rodar. Ele vai rodar o tempo que der. Depois a gente tem aqui a opção do Evolutionary Solver, que é o nosso algoritmo genético. A gente tem algumas opções. Por exemplo, essa primeira aqui, Max Stagnant, ela diz o seguinte: se a gente fizer 50 gerações sem nenhuma melhora significativa entre aqueles seres da população, pode parar. A gente chegou no nosso limite. O de baixo, o Population, basicamente quantidade de indivíduos que a gente vai ter. Lá no vídeo eu tinha colocado 5 girafinhas. Aqui ele dá 50 como inicial. Vamos deixar 50, não tem nenhum problema. Tem esse depois aqui, ó, Initial Boost, que é basicamente
uma multiplicação da primeira população. Porque o que acontece? A primeira população, ela é sempre gerada de maneira aleatória. Então, o algoritmo vai lá e gera várias combinações que nem ele sabe se vai dar certo ou não, mas ele gera. Porque a partir disso, ele vai começar a otimizar. E esse boost é basicamente para dizer o seguinte, olha só, em específico, a primeira população vai ter 100 indivíduos. Aí depois disso a gente vai manter em 50. Por quê? Porque quanto mais combinação genética a gente tiver no começo, a gente consegue, digamos assim, afunilar as opções, já de primeira. Então vocês podem deixar aqui, ó, 2x, sem problema algum. Depois a gente tem a maintain e a inbreeding, que tem relação a, digamos assim, a população. O maintain diz que é o seguinte, ó, a gente vai levar para a próxima geração os 5% mais tops daquela população. E o inbreeding é basicamente o seguinte, a gente vai fazer com que a troca genética, a maioria seja entre os seres de maior semelhança. Isso aqui são, digamos assim, umas opções bem mais técnicas, tá? Que eu recomendo que vocês deem uma lida antes de mudar. Eu vou deixar exatamente do jeito que tá, porque para essa nossa otimização, o que tá já tá mais do que bom para ele achar o resultado, beleza? E aqui por último a gente tem o Annealing Solver, que não é a respeito do vídeo de hoje. Vamos deixar isso aqui quieto. Depois, ó, a gente tem a segunda janela chamada Solvers. E aqui essa janela Solvers é onde a brincadeira vai começar. Agora sim, de fato, de fato. A gente tem aqui as opções. A gente pode deixar essa aqui, ó, que é o Evolutionary Solver. E a gente tem aqui, ó, Start Solver. Então vamos pegar e já clica aqui, ó. E aí vocês vão ver, ó, que ele começa a gerar esses gráficos, essas coisas que parecem complicados, mas não é. Calma, a gente vai chegar lá. Olha só, tá rodando aqui e eu vou parar aqui, ó, eu vou clicar em Stop Solver. Vamos dar uma pequena olhada no que está acontecendo nessa janela aqui. Essa primeira aqui, a gente tem um gráfico que ele representa cada geração. Então essa aqui é a geração 0, 1, 2, 3, 4 e assim a quantidade de gerações que vocês colocaram para ele rodar. Esse gráfico ele indica o seguinte, ó, no começo a gente tinha vários tipos de seres e depois a gente foi afunilando para um tipo mais ótimo. Vocês podem ver, ó, que essa curva ela vai afunilando, afunilando até chegar aqui em cima. Então isso aqui representa a quantidade de indivíduos de geração em geração, tá bom? Então no começo a gente tem vários, mas depois os piores eles vão caindo fora e aí a gente depois, mais ao longo, a gente começa a ter essa linha aqui, ó, bem, digamos assim, bem fina, tá? Que aí é aqueles que são os mais, digamos assim, os que melhor se adaptam, né? Que é a questão da evolução natural. Aqueles que têm os melhores scores, os melhores fitness, as melhores combinações. Tá bom? Então, esse gráfico é o que representa isso. Vocês vão ver que tem esse maisinho, e esse maisinho ele indica quando tem um novo ser mais adaptado. Então, esse maisinho, ao longo da otimização, vocês vão ver que ele vai ter vários ali. Quer dizer que o algoritmo achou um ser melhor, achou um indivíduo melhor. Logo aqui embaixo, a gente tem esse gráfico aqui com esses pontos, tá? E esse gráfico com esses pontos, eles indicam, digamos assim, os grupos desses indivíduos. No começo a gente tem um grupo bem espalhado, mas depois, ó, ele vai afunilando e ele vai, ó, chegando em um grupo que é aquele mais otimizado e aqueles que são um pouco mais fora. Então isso aqui é basicamente uma visualização de grupo. Então ele está dizendo, ó, que todo esse grupo aqui é uma opção de fitness, que são adequados. Não é o melhor adequado, mas são opções. Logo aqui a gente tem um gráfico que representa essas combinações. Então isso aqui, imagina que é de 0 até 1 e aqui de 0 até 1. E ele vai, ó, mostrando a combinação dos nossos genomas, que aí é a última parte dessa nossa janela. Representa a nossa combinação de sliders aqui no começo. Esse negocinho aqui representa aquela combinação que eu tinha mostrado para vocês. E aqui ele tem um número. E esse número representa o nosso fitness, o nosso score de cada um daqueles seres. Então, olha só, vocês podem ver que vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, eu vou mudar aqui esse meu slider, eu vou botar ele o mais longe possível daqueles meus dois valores. Eu vou voltar aqui no meu Galápagos e eu vou dar um run. Vou vir aqui, Start Solver. E olha só, vocês podem ver que com o tempo, ó, já de primeira ele já começa a funilar, já começa a achar opções boas, tá bom? E a gente pode ver essas opções aqui no nosso Rhino. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar todas as geometrias que ele está testando. E olha como ele testa rápido. Olha como ele está testando vários tipos de geometria. Só que vocês conseguem ver que tem um problema? O que problema é esse? O problema é, vou vir aqui, ó, eu vou parar. O nosso melhor ser, que é esse aqui. Se a gente clicar aqui no Rain State, ele vai colocar as configurações desse genoma lá nos nossos sliders. Ele está muito longe do ponto.
né? Nada a ver. Era pra estar aqui, ele tá dizendo que essa é a melhor. O que que tá acontecendo? Tá acontecendo aqui o seguinte, gente. Quando a gente colocou aqui esse valor para ser minimizado, também conta os valores que são negativos. Porque o negativo, ele é menor do que zero. Então ele vai tentar chegar no valor mais baixo possível. E aí que tá o problema. A gente quer os valores mais próximos de zero positivos. Por quê? Aqui a gente tá tendo o seguinte, ó. Essa nossa coordenada em x, tá bom? Do nosso ponto de início, esse aqui, ó, 12, é muito maior que a nossa coordenada do ponto de fim. Então, 12 menos, no caso aqui, 4 menos 12, né, que eu coloquei primeiro 4, eu vou estar com o nosso menos 8. Então, o que a gente tem que fazer é pegar esses valores aqui da subtração e colocar o componente absolute. O absolute vai transformar esse valor aqui em positivo. Vou fazer isso para o nosso x e para o nosso y, e eu vou colocar eles aqui na nossa adição. E aí agora, antes estava ali menos 8, agora ele está, ó, menos 9, agora ele está 9. Então isso aqui está bem longe já da nossa opção. Está bem longe de uma opção ótima. Vou ver o seguinte, ó, vou vir aqui, eu vou resetar esses meus sliders, tá bom? Vou entrar no meu Galápagos e eu vou dar aqui um Start novamente. Eu vou, sempre quando eu faço, eu primeiro clico aqui já para ele me mostrar tudo e agora eu vou dar um Start Solve. E aí, olha que interessante. Com o tempo, o ponto começa a se aproximar daqui. E aqui também, ó, ele começa a chegar perto de zero. E isso é muito legal. Isso é muito legal, muito interessante. Vocês viram que no começo ele estava bem para cá? E aí depois ele foi indo, se aproximando lá daquele ponto. E não se preocupem, ó, ele tá indo longe, mas é porque ele tá mostrando várias outras geometrias ali. Mas a gente já tem a geometria mais otimizada aqui, ó, a solução mais óptima. Eu vou parar esse meu solver, porque a gente já chegou numa solução. E aí, olha só. Se eu vier aqui, ó, e clicar no Range State, ele mostra, como eu tinha falado, a combinação de sliders para ter essa minha opção mais otimizada. Se eu vier aqui, ó, e clicar na segunda, ó, ele mudou aqui, ó, 0.14. Se eu vier aqui, ó, ele muda de novo. Vocês podem ver, ó, que são todas as opções mais próximas daquele ponto. Interessante, né? Muito interessante. Galera, e com isso, vocês já fizeram a primeira otimização de vocês. Olha que legal. É massa, né? E de novo, é uma coisa bem simples, achar o ponto? É. Mas galera, todo mundo começa assim. Todo mundo começa assim. Tá bom? Não se preocupem. É uma coisa bem abstrata, mas cara, olha que legal. A gente conseguiu fazer o computador chegar naquele ponto mais próximo. Isso é muito interessante. Muito, muito, muito interessante mesmo. Vamos pegar agora e vamos dar um passinho a mais. Vamos começar a chegar numa coisa um pouco mais complicada. Vamos lá, eu vou estar com vocês aí nessa. Beleza, galera. Qual que é o nosso segundo problema? O nosso segundo problema, ele é um problema, digamos assim, mais matemático. Tendo essas minhas 3 curvas aqui, qual que é a melhor posição nessas curvas que eu consigo criar, ok? Um triângulo de maior área. Qual que é a posição perfeita entre essas curvas que eu possa ter esse triângulo de maior área? Aí a gente já começa a ficar um negócio um pouco mais complicado. A gente sabe, olhando de primeira, qual que é a solução, a gente não sabe. Mas a gente pode trazer um algoritmo evolutivo para nos dizer qual que é a melhor solução. E é isso que a gente vai fazer agora. E vai ser assim, ó, muito simples, tá? Muito simples mesmo. Vamos lá, eu quero trazer essas minhas 3 curvas aqui pro meu Grasshopper. Vou vir aqui, ó, Set Multiple Curve, e eu vou selecionar essa, essa e essa, exatamente nessa ordem. E aí é o seguinte, eu vou criar ponto nessa minha curva. Eu vou utilizar o Evaluate Curve. O Evaluate Curve, se a gente passar uma curva reparametrizada, e eu der 3 fatores, de 0 até 1, de posição da curva, o parâmetro de posição da curva, eu consigo gerar esses meus pontos. Então, olha só, eu consigo agora setar o primeiro ponto na primeira curva, na segunda e na terceira. No final, ele me traz ponto, que eles estão exatamente em cima daquela nossa curva, e eu vou juntar eles com uma polyline. Tá bom? Uma polyline. E eu quero vir aqui, ó, e eu quero colocar a opção aqui embaixo com um boolean toggle de true. Esse C, ele me pergunta se eu quero que seja fechado essa polyline. Eu quero que seja fechado, então eu vou botar aqui, ó, true. E aí o seguinte, era para ser o triângulo de maior área. Então eu vou vir aqui, ó, e pegar o área para a gente calcular o tamanho da área desse nosso triângulo, que é 34. Olha só, a gente já extraiu tudo que a gente precisa. A gente tem a definição, os genomas e o nosso fitness. Vamos montar agora o nosso algoritmo evolutivo.
Galápagos. Quais são os genomas? São esses três aqui, ó. Esse e esse. Qual é o nosso fitness? Vou vir aqui, ó, number, uma boa prática. E eu quero dizer que esse aqui é o nosso fitness. Vamos vir agora no nosso Galápagos, vamos entrar nele. E eu quero fazer o quê? Eu quero maximizar agora, tá bom? Vou vir aqui em Solver, eu vou clicar aqui nesse meu reloginho para ele mostrar todas as geometrias e eu vou dar um Start Solver. E aí agora ele começa a calcular para saber qual que é o maior triângulo possível com essa combinação de curvas aqui. Olha que legal, olha como ele começa a convergir para uma solução. No começo são várias bem aleatórias, mas depois ele começa a achar aquela que é a mais otimizada. Que a gente pode ver que já é, ó, ele tá achando outras, ó. É sempre bom a gente deixar um tempinho. Estamos chegando agora na 30ª geração. Mas tudo bem, vou parar. Esse é o maior triângulo que a gente consegue ter, tendo um ponto em cada uma dessas curvas. E aí olha que interessante, se eu pegar essa minha curva aqui e eu rodar ela, a gente já tem um outro triângulo. Então agora não é mais a mesma solução. O que a gente pode fazer é rodar de novo essa nossa otimização. Vou vir aqui, ó, Start Solver, e vocês vão ver agora que ele vai achar uma outra solução. Porque agora a gente já mudou a lógica dessa nossa definição. E depois de 27 gerações, ele achou essa nova solução aqui. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Então agora, a gente nem sabia antes como é que tinha que ser, mas agora a gente já tem um direcionamento para isso. Esse é o maior triângulo que a gente pode ter a partir dessas nossas três curvas. Vamos para o outro. Esse outro aqui, ele é muito interessante. Como que a gente pode pegar e traçar um triângulo inscrito, tá, nessa esfera? Como que a gente pode pegar, então, essa nossa esfera que a gente tem aqui e fazer um triângulo de maior área dentro dela? Qual que é a posição desses pontos dentro dessa esfera para a gente ter esse triângulo? Como é que a gente resolve isso? Olha, eu tenho certeza que deve ter algum processo matemático bem feito que vai nos dizer qual que é a melhor posição desses pontos para ter esse triângulo de maior área. Mas eu não sei. Eu gosto de matemática, mas eu não estou tão dentro assim para saber como é que é esse processo. Mas eu posso rodar um algoritmo evolutivo para ele nos dizer qual que é a solução. Vamos lá, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer Evaluate Surface e eu quero passar essa minha esfera pelo meu Evaluate Surface, porque a esfera é uma superfície, porque ele é um sólido de revolução e ele nos retorna uma superfície, dois vértices e uma aresta, ok? Se for uma esfera, né, gente? Não são todos. Então, olha só, temos aqui, passei pelo Evaluate Surface, dei uma reparametrizada aqui na minha superfície e agora, novamente, Construct Point. Eu quero criar 3 pontos para a gente testar aqui no Evaluate Surface. Mas olha só, se eu vier aqui, ó, e colocar de 0 até 0, 0 até 1.00 e copiar 3 sliders, vai ficar uma certa bagunça aqui, ó. Vai ficar uma coisa meio abarrotada aqui, um monte de slider para X e para Y. Ficar uma coisa meio ruim. Como é que a gente consegue otimizar esses nossos sliders aqui? Obviamente, a galera que desenvolveu o Galápagos já estava sabendo disso, né? O David Rutten, um grande abraço para ele. Olha só, se a gente ver aqui, ó, onde está o nosso Galápagos, a gente tem esse Gene Pool. Esse Gene Pool é uma série de sliders contidos dentro desse componente. Então a gente pode vir aqui, ó, e setar esses valores, ó, tudo dentro de um componente só. E isso é muito legal. Eu vou entrar nele que a gente consegue mudar algumas opções, como por exemplo, a quantidade desses genes. Agora ele já está levando em conta esses sliders como genes. Então vão ser 3 genes, porque vão ser 3 opções para 3 pontos. Eu quero trabalhar com uma casa decimal e eu quero que vá de 0 até 1. Vou dar um OK. Agora a gente tem aqueles nossos 3 sliders bem organizadinhos aqui dentro. Então, um para X e um para Y. Se você clicar com o botão direito, ele tem aqui, ó, Randomize, que ele dá uma randomizada nos valores. Opa, perdão. Aqui é em Y. Ó, agora ele randomiza os valores, tá? Porque é sempre bom a gente começar com os valores meio aleatórios para o algoritmo começar a processar e fazer os cálculos dele. Então a gente tem aqui, ó, Randomize, 10%, 100%, enfim. Aí olha só, aqui no Evaluate Surface, ele nos retorna 3 pontos. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali com as nossas curvas. E eu vou vir aqui, ó, boa prática, Number, passar a minha área pelo Number. E aí agora, Galápagos. Beleza? Quais são os genomas? São esses nossos dois aqui que a gente acabou de criar, componentes novos pra gente. Aqui e aqui. E qual que é o nosso fitness?
é esse valorzinho aqui embaixo. E agora eu vou maximizar esse valor, porque eu quero que seja a maior área possível. Vem aqui, ó, e Start Solver. E ó, ele vai testando, 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 testando. Achando soluções, achando soluções. E aí, depois de quase 100 gerações, tá bom? Ele me disse que esse aqui é o triângulo de maior área possível dentro desse nossa esfera. Bem legal, muito interessante também. Novamente, quando a gente estava falando sobre algoritmos genéticos serem algoritmos de meta-heurística, quer dizer que eles têm essa abordagem genérica para esses problemas. Como eu falei, com certeza deve existir algum processo matemático bem específico para achar esse tipo de solução, que deve ser mais eficiente, deve trazer um valor muito maior do que esse. Mas aqui ele já fez um bom trabalho. Não, eu cortei o vídeo, mas juro, não deu nem um minuto. Ele fez essas 100 gerações e ele conseguiu vir aqui, ó, e me trazer essa solução, que para mim parece ser bem ótima. Eu quero trazer uma situação real de projeto que acontece muito e que a gente consegue ter uma solução muito otimizada com algoritmos evolutivos. Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui essa minha área de projeto, vamos botar dessa maneira. Tenho aqui toda essa minha areazinha. Eu tenho o meu terreno, tá bom? Eu tenho alguns prédios ao redor e eu tenho aqui, vamos botar assim, uma vista. Pode ser para floresta, para um monumento, para uma zona da cidade, pode ser água, enfim, seja como for, a gente tem uma vista. E o que a gente quer saber é o seguinte: qual posição aqui no terreno eu vou ter a maior visibilidade para aquela minha vista? Isso aí pega, hein? Isso aí pega. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí gostariam de ter a resposta para esse problema nas diversas vezes que vocês começam a fazer projeto, mas não conseguem. Mas agora eu vou trazer uma solução bem simples, bem rápida, que vocês já vão conseguir ter assim uma resposta utilizando o Galápagos. O que eu quero fazer? Primeira coisa, eu quero fazer que nem aquele esquema que a gente fez no começo, do ponto achando um outro ponto. Mas eu não quero que ele ache nenhum ponto. Eu quero só um ponto que esteja correndo naquela minha superfície. Tá bom? Então, olha só. Eu vou pegar a minha superfície, que é essa daqui. E eu vou fazer o seguinte. Evaluate Surface, que nem eu fiz lá em cima. Reparametrizar. E vamos lá, construir um ponto com as coordenadas entre 0 e 1.00. Então agora eu tenho... Deixa eu tirar aqui as cores. Eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter aquela minha superfície com um ponto que está correndo nela. Beleza. Esse ponto ele vai servir de base para a gente implantar o nosso edifício. E a gente vai implantar ele de uma maneira bem simples. Eu vou usar um rectangle e eu vou pegar esse meu ponto e passar o rectangle para cá. Ok? Então agora imagina que essa aqui é a forma do meu prédio. Vocês podem customizar a forma colocando sliders aqui. Por exemplo, eu quero que tenha tanto aqui em X e depois tanto aqui em Y, tá? Aí é com vocês, beleza? Eu vou usar 100 porque, enfim, não é só um exemplo, tá? Aí olha só, agora que a gente tem essa implantação em 2D, eu quero trazer para o 3D. Eu vou fazer um extrude nessa minha forma, na direção Z, e se eu faço uma extrusão de uma curva, de uma polyline, eu vou ter sempre uma superfície ou uma polissuperfície. E agora eu vou colocar aqui a altura, vamos ver, deixa eu ver aqui, eu tenho meu gabarito, eu botei 25. Deixa eu ligar aqui o meu entorno, tá um pouco alto, eu vou colocar 20. Beleza, agora sim, 20. Então olha só, tenho aqui, esse aqui é o meu entorno, correto? Aquela ali é a minha zona de projeto. E aqui eu tenho esse meu prédio que ele vai andar dentro dessa minha zona de projeto. Agora, olha só, a gente tem nossa vista, que é o que a gente quer aumentar a nossa visibilidade a partir desse prédio aqui. Olha só, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar nesse nosso prédio e lançar alguns raios. Imagina que esses raios são, digamos assim, a posição que a pessoa vai estar olhando para aquela vista. Então, olha só, eu vou desenhar assim. A gente vai ter aqui a nossa zona, um prédio que é um entorno, todo torto, enfim, Frank Gehry. E aí aqui, depois atrás, eu vou ter a minha vista, tá bom? Tem a minha vista. Aí eu vou pegar e eu vou implantar o meu prédio nessa minha posição aqui. Aí é o seguinte, imagina que a gente tem aqui, ó, no nosso, sei lá, no nosso 10º andar aqui, a gente vai ter uma pessoa que vai estar aqui na janela dela,
bem bonita, ó, a pessoinha, tá bom? E ela vai estar tentando olhar para aquela vista. Então a gente vai pegar e traçar uns raios que vão representar a vista dessa pessoa até aquele nosso, de novo, vista, monumento, água, floresta, seja como for. E a gente vai pegar isso aqui e traçar vários desses raios para aquela nossa vista. E a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar esse meu sólido, que eu vou ter janela em todo o meu perímetro do prédio. Então eu vou pegar e traçar vários raios a partir dessa superfície. Eu vou dar aqui, ó, um dewrap, deconstruct brap, para eu extrair as faces. Então agora, ó, eu tenho aqui, ó, a minha face número 1, 2, 3 e 4, que representam as faces desse nosso prédio. Agora que a gente tem essas nossas faces selecionadas, eu vou jogar esses raios. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o divide surface, eu vou dividir essa minha superfície em vários pontos, vários pontos, tá bom? E agora eu não tô me importando muito com se tá no pavimento ou não, se tá na altura da janela ou não, tanto faz, tá bom? Tanto faz. Vou colocar aqui, ó, eu quero uma divisão 10 em U, 10, não, já tá 10, então eu vou colocar 15, mas eu vou querer 15 só na altura, eu vou querer. Show de bola, perfeito. Agora aqui no final eu vou ter os meus pontos naquela superfície. Eu vou dar um flatten, porque eu não preciso da minha estrutura de dados agora. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar esses meus pontos e trazer eles aqui para essa nossa superfície, para nossa vista. E eu vou fazer isso utilizando o pull point. O pull point, se a gente pegar qualquer ponto e qualquer geometria, ele pega e puxa aquele ponto para aquela geometria. Então, ó, eu tenho meus pontos. Para qual geometria eu quero puxar? Para aquela minha vista que ela tá aqui, ó. Vou pegar essa minha geometria, passar para cá no pull point. Vocês podem ver, ó, que ele puxou os pontos para lá. Legal, show de bola. Só que o seguinte, o ponto que estava aqui da pessoa que está lá no térreo, ele foi puxado até aquela nossa geometria. Só que olha só, ele tem essa barreira na frente. Concorda comigo? A pessoa que está aqui não consegue ver a vista. Então, a gente vai ter que saber o que está barrando a vista ou não. E a gente vai fazer o seguinte processo. Vem comigo. Eu vou pegar esses meus pontos e eu vou traçar esses raios. Eu vou traçar os raios da maneira mais simples possível. Eu vou fazer uma linha. Então, ó, uma line que venha dos pontos do edifício até os pontos da minha vista. Beleza, ó, então cada um deles representa uma vista de uma pessoa em cada pavimento até aquela vista. E vocês podem ver, ó, que aqui embaixo ele tá interseccionando, mas aqui em cima não. Então a galera que tá no último andar, lá, cobertura pá, vai ter uma vista mais privilegiada. Só que o seguinte, não tem como a gente fazer essa questão de a gente ver o que tá barrando ou não, se os próprios raios do próprio edifício já estão se barrando com o próprio edifício. O que eu tô dizendo? Olha só, a pessoa que tá aqui nessa face, ela não consegue nem ver, ó, ela não tá nem virada para lá. Então ela tá, ó, com um raio, já tá, o próprio edifício tá bloqueando ela mesma. Então, o que a gente vai ter que fazer é, antes de tudo, pegar os raios, tá bom? E ver quais estão de frente para aquela vista. Certo? E a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar esses meus raios e eu quero saber quais eles estão interseccionando com esse nosso sólido aqui. Essa nossa polissuperfície, perdão, ela é só uma extrusão. Eu vou usar o componente BWrap Curve. Esse componente BWrap Curve, se a gente pegar um BWrap, que no caso vai ser o nosso prédio, e uma curva, ele mostra onde que ele está se interseccionando. Só que aí, pensa comigo, se eu pego o meu prédio, tá aqui, e eu quero levar um raio que esteja desse ponto lá para nossa vista, o Grasshopper vai entender que esse ponto já conta como uma intersecção. Então, em teoria, todos estão se interseccionando. Mas olha só, aí que vem a jogada. Esse cara aqui, ele tem uma intersecção. O cara que está aqui atrás, ele tem a intersecção do início e a intersecção depois da saída. Porque esse raio está entrando no prédio e depois saindo. Então ele tem 1 e 2. Então a gente quer saber em quantos pontos aquela nossa curva está interseccionando. A gente quer saber esse número. E a gente tem esse número aqui. Ele nos dá a curva e ele nos dá os pontos de intersecção. E ele nos traz, ó, uma lista com todos os pontos. E algumas dessas listas vão ter 2 pontinhos. Esse aqui tem 2 pontinhos. O que significa? Significa que esse raio está lá atrás do edifício, porque ele está tendo que entrar no sólido e depois sair novamente. Então, a gente quer separar todos aqueles que têm mais de 2 pontos daqueles que têm um ponto só. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero pegar o list length para saber o tamanho da minha lista. Então, ó, esse aqui que tem 2 vai ter o número 2.
Então, tamanho 2 da lista, porque tem 2 pontos. E agora eu quero saber quais desses números aqui é igual a 2. Que se é igual a 2, ele está interseccionando o próprio edifício. E aí agora, pattern, porque eu quero tirar essa ordem aqui de true e false a partir da minha lista de linhas. Então olha só, vou pegar minhas linhas, passar para cá. E eu vou agora dar um flatten, muito importante, e passar para cá. Só que, muito importante, a gente quer saber aqueles que são iguais a 2. Se ele for igual a 2, ele é true. Então quer dizer que sim, esse raio aqui intersecciona 2 vezes. E o cool pattern, esse componente, ele deixa só aqueles que são true. Então a gente tem que transformar o que é verdadeiro em falso. E eu vou usar aqui, ó, no input P, botão direito e invert. Ele vai inverter os booleanos. Aí agora, olha só que massa. A gente vai ter só os raios que não interseccionam o próprio edifício. Então o cara que está aqui atrás, coitado, não vai nem ter a vista, né? Não vai ter nem como ver que é aquela coisa. Mas tudo bem, acontece. Mas esses que vão estar aqui, ó, eles vão ter já vão estar direcionados para a vista. Aí agora a gente quer saber quais desses raios aqui estão colidindo, interseccionando com os meus prédios ao redor. E a gente consegue saber isso com um componente que está na mesma aba de intersecção, que ele está aqui, ó, intersect, physical, e esse aqui, ó, collision one many. Ele vai testar a colisão entre objetos. Então olha só, esses aqui são os objetos que vão colidir, que a gente vai testar a colisão, e eu quero testar a colisão deles com o meu contexto, que está bem aqui atrás. Vou pegar então aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou liberar esses meus valores, vou ligar aqui, e agora eu vou dar aqui, ó, Wire Display Hidden. Agora eu tenho um Wi-Fizinho, vou trazer aqui para trás. E aí o seguinte, olha só, agora que vem a jogada. Agora a gente vai criar o nosso fitness function, agora que a gente vai criar o nosso objetivo. Agora que a gente vai criar aquela maratona para as girafinhas correrem e a gente saber o quanto que elas estão pontuando naquilo. Olha só, esse collision one many, ele traz uma série de booleanos. Então, ó, isso aqui é true e false. A gente pode transformar isso aqui em um número, usando o integer. Porque vem comigo, se é true, é 1. Se é falso, é 0. E o que esse componente está dizendo? Ele está dizendo que cada um daqueles raios, se ele tiver 1, ele tá colidindo com o meu contexto. Se ele tiver 0, ele não está colidindo. Então a gente pode pensar o seguinte: se eu pegar essa minha lista de colisões e somar todos esses 1s, no final eu vou ter um valor. E quanto maior esse valor, mais colisões eu tenho, mais barreira visual eu vou ter naquele contexto. Então aquela posição do meu prédio não é muito adequada. Então aí a gente cria o nosso fitness. Vamos vir aqui, ó, Mass Addition. Eu vou pegar essa minha lista e somar todos os números, e eu vou ter no final que eu tenho 288 colisões. E aí, galera, dessa maneira, a gente cria essa nossa definição. Aí olha só que legal. Se eu trouxer esse meu edifício um pouco aqui para a direita, ó, eu vou ter mais vista para cá. E aí agora, ó, esse meu número diminuiu, porque eu vou ter menos colisões. Ele só vai se colidir com esse prédio aqui embaixo. Galera, olha só, presta atenção que nessa parte do vídeo eu posicionei o prédio à direita porque naquele momento eu achava que era a posição mais otimizada, porque eu ia ter mais raios passando por cima do prédio, quem estivesse embaixo, azar. Beleza, acontece. Mas fiquem aí no vídeo e depois olha no final qual solução o computador achou pra gente. Fica aí, tu não vai te decepcionar. Vamos agora rodar o nosso algoritmo evolutivo. Vamos lá, Galápagos. Qual que é o nosso fitness? Nosso fitness é o nosso Mass Addition. Eu vou trazer pra cá. E o que vai mudar aqui? O que está mudando, na verdade, é o posicionamento. Que vão ser esses nossos 2 sliders aqui. Tá bom? Então, ó, vou pegar aqui, ó. 1. Pegar esse aqui. 2. Ok? E aí, olha só, eu vou só fazer o seguinte. Eu vou dar um hide nisso. Eu não preciso ver. Na verdade, a gente até pode ver as linhas, tá? Não tem muito problema. Ok? Eu vou só apagar, então, isso aqui atrás e eu vou deixar esse meu sólido aqui. Olha só, vamos entrar agora no nosso Galápagos. E o que a gente quer fazer? A gente quer minimizar esse valor. Eu vou clicar em minimizar, eu vou no meu solver, eu vou clicar nesse aqui para ele me mostrar todas as geometrias e eu vou dar um start.
Então, ó, o meu ele já tá processando, já tá aqui, ó, ainda na primeira geração. Na segunda, olha só, ele já achou uma outra solução. E agora vocês vão ver que ele vai começar a se posicionar mais para essa porção do terreno, tá bom? Mais para cá. Ele vai ter algumas outras opções, mas ele tá só testando. Mas ao longo do tempo ele vai se posicionar aqui. Porém, a gente também tem uma outra opção que é desse lado, né? Também não é ruim. Também não é ruim. Então eu vou deixar ele um tempinho aqui, eu vou cortar o vídeo. Quando ele chegar no máximo eu vou parar e daí a gente vai dar uma olhadinha nesses resultados. Beleza, eu vou parar aqui agora. Parei o meu solver. E aí vamos dar uma olhadinha agora no que a gente tem. Ó, ele me achou 3 opções, ó, que são as mais tops, que estão dizendo que a gente tem 40, que quer dizer então que a gente só vai ter 40 colisões, ele diminuiu ao máximo. E vamos dar uma olhadinha, eu vou clicar nela, vou dar um reinstate. Então, ó, ele tá aqui, muito próximo, né? Não vai sair muito dali, ok? É essa região. Tem depois essa aqui de 45, que é um pouco mais próximo, mas ele perde alguns, né? Depois 50, 50, 55, e aí vai indo depois aqueles bem ruins, ó. Tipo 111, bem ruim. Vamos lá, 156, horrível, né? Não tem motivo a gente pegar. Mas olha só, agora ele achou essa posição no terreno perfeita. E faz sentido, né? A gente tem literalmente, deixa eu fazer o seguinte, ó, deixa eu dar um ok. Deixa eu tirar esses raios. A gente tem literalmente uma brecha entre esses dois prédios e a gente consegue ter aquela visual, inclusive para quem tá nos andares mais baixos. Isso é, cara, isso é muito louco. E eu falando isso aí, eu falo como se eu soubesse, mas não, eu consegui analisar isso aqui agora e faz sentido. Esse entorno, tá, eu criei agora aleatoriamente. Então eu nem sabia, eu achava que esse aqui era o melhor lugar, mas não, olha só, agora eu entendo por que esse é o melhor lugar, porque a gente tem uma... Isso é muito, nossa, isso é muito legal. Juro, eu não canso de me impressionar com esse programa e com design computacional e com... Cara, é muito legal. Muito legal, gente. Eu amo o que eu faço. Chegamos ao fim da nossa série de algoritmos evolutivos. Essa foi a nossa última aula, a aula prática, onde a gente pegou tudo que a gente aprendeu e a gente aplicou num problema real de projeto. E assim, o que eu posso dizer pra vocês é que esse é só o começo. A gente tem um universo dentro dessas coisas de otimização, algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos. A gente só olhou os algoritmos que são mono-objetivos, a gente otimizou para uma coisa só. Quando a gente entra para aqueles que são multi-objetivos, cara, as possibilidades são infinitas, E é um campo de estudo muito legal e muito interessante. E a gente não precisa se prender só à arquitetura, que nem eu mostrei agora, tá bom? A gente pode ir para todas as áreas. O meu conselho agora é que se tu curte muito essa área, começa a olhar agora então sobre essa questão de multi-objetivo, outros tipos de algoritmos evolutivos. A gente tem, só de cabeça eu lembro que a gente tem o Wallace, a gente tem o Possum, a gente tem o Silvereye, a gente tem também o Octopus, e todos eles são muito legais, muito interessantes. E assim, o que eu trouxe também de teoria é só o começo. A gente consegue ir muito mais além nessa questão teórica e das diversas maneiras de como a gente consegue criar as definições, os fitness e como é que a gente pode otimizar essas coisas, tá bom? Eu super encorajo vocês a seguirem esse caminho. É um caminho que aqui no Brasil ainda está pouco desbravado, principalmente na arquitetura, engenharia e construção civil, na indústria EC. Eu arrisco também dizer no design. Então, assim, se tu começar hoje a te especializar nisso, cara, tu vai ser o futuro, tá bom? Tu vai ser o futuro, porque isso que a gente acabou de fazer nesse exemplo de projeto de arquitetura é um problema que todo mundo que trabalha com arquitetura, com engenharia, tem. E poucas pessoas sabem a melhor solução. Se tu consegue trazer isso, inclusive agora tu que tá assistindo, se tu consegue trazer isso pro teu chefe, pro teu diretor de projeto, seja como for, ele vai te achar um deus. E, de uma certa maneira, tu é. Tu é um deus. Se tu sabe esse assunto agora no Brasil, tu é um deus. Tá bom? Lembrando, se tu gosta do assunto que a gente está trazendo aqui no canal, isso é só o começo, tem muito mais outros assuntos que eu vou trazer, então eu te convido a te inscrever no canal, ativar as notificações e também deixa um like se tu gostou do conteúdo desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do assunto, da definição, qualquer coisa mesmo, a caixinha de comentários aqui, ela é aberta. Pode ir lá, pode comentar o que tu quiser, que a gente responde todo mundo. E também a gente tem um Instagram, @parametrizado. E lá, como eu falei, tem muito conteúdo extra e é o principal meio de comunicação entre nós, o Parametrizado, com vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais!